Você nunca vai perder estando do lado da verdade. E aonde que a verdade começa? A verdade começa dentro da gente. Na nossa vida. Que o nosso sim de dentro seja o nosso sim de fora. Né? Muitas vezes, aquela coisa do sim, sim e não, não. Ontem eu falei com o Cláudio Duarte sobre isso. Às vezes, o nosso sim de dentro tem que ser o sim de fora. O nosso não de dentro, tipo, às vezes você não quer fazer um negócio, você fala, ai, tá bom, vou fazer. E você fica mal, tipo, devia ter dito não. Devia ter ido, devia ter aceitado. Só tem um detalhe sobre isso, para que fique claro para as pessoas, que esse bem que a gente faz não é nosso. A gente só faz porque a gente tem o Espírito Santo. Porque, na verdade, Paulo nos ensina isso, que o bem que a gente quer, muitas vezes a gente não faz. Mas o mal que a gente não deseja, esse sim a gente faz, porque na nossa carne, ou seja, na nossa natureza, não habita bem nenhum. Então, a gente só é bom porque Deus é bom. Então, a gente só é bom. Até Jesus falou isso, né? Quando o jovem rico falou para ele, bom mestre, ele falou, por que você me chama bom? Não tem nenhum bom senão Deus. Porque Deus só considera boa uma coisa quando ela termina, não quando ela começa. Deus fez os céus e as estrelas e viu que era bom. E Deus criou o firmamento e parará e a terra e viu que era bom. Deus só fala servo bom e fiel no fim. Né? Não é no começo. A gente gosta no começo. Ai, que bonitinho. A gente quer aplauso no começo. Mas Deus considera uma coisa boa quando ela termina. Porque o estado atual é só um estado atual. Por exemplo, eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu não sou fome. Eu estou com fome até o momento que eu mato a minha fome. E se você está em algum estado, mas eu tô... Whatever, qual seja o seu problema, você só está. Isso não te define. O teu estado atual não te define. Antes de você entrar na live, eu estava falando isso. Jesus falou que quem quiser ser meu discípulo, meu aluno, meu aprendiz, tome a cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo, cada dia, todo dia um pouquinho, todo dia, doses homeopáticas, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando você vê, você mesmo vai se surpreender com você mesmo. O assunto da nossa live é amor próprio, né? E muitas pessoas confundem, assim, o amor próprio, né? A Bíblia diz que nos fins dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Ser amante é diferente de você ser noiva. Então, assim, amante de si mesmo é totalmente diferente. Eu tô falando de amor próprio. Amor próprio é aquela coisa. O amor, como que Jesus falou, o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E muitas mulheres, Bela, me perguntam assim, mas se eu estiver me cuidando, isso não é vaidade? Já falaram isso pra você? Já falaram, as pessoas confundem muito algumas passagens bíblicas, principalmente do Antigo Testamento. Aliás, eu até estou fazendo uma série no meu Insta que chama Texto no Contexto, interpretando as escrituras dentro do seu contexto, que é muito importante, ao invés de só pegar ali versículos picados. E uma das coisas que eu gravei e vou postar é sobre isso, sobre essa questão das pessoas confundirem os adornos com a vaidade. Bom, Salomão já nos ensina lá em Eclesiastes, né, a questão da vaidade, tudo é vaidade. Ele foi o homem mais sábio, mais rico ali do Antigo Testamento. Ele fala com muita propriedade que ele teve tudo na vida dele, mas no final da sua vida o velho Salomão afirma que tudo é vaidade. E como você falou no início sobre o mandamento, né, que está lá em Mateus 22, de 37 a 40, né, aí no final, caminhando para o final do versículo, Jesus diz, né? Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O curioso, Alia, é que nas escrituras, talvez isso dê um nó na cabeça das pessoas, mas eu vou explicar. As escrituras nos ordena a duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. As escrituras não nos ordenam a amar a nós mesmos. Isso já é pré-requisito, isso já é algo intrínseco. A gente já nasce, quer dizer, quando a gente nasce espiritualmente, né? Não na nossa natureza caída, mas quando nós somos regenerados, é um pré-requisito que você já se ame. Por quê? Porque Deus chamou primeiro. Então, se Deus é amor e você é imagem e semelhança de Deus, Ele comunicou a nós os seus atributos, é um pré-requisito que a gente se ame. A Bíblia não te dá esse mandamento de você se amar, porque a Bíblia já entende, né? A palavra de Deus já coloca isso nas entrelinhas. Se você foi regenerado, se você é filho de Deus, se você foi adotado na família de Deus através de Cristo Jesus, você tem que se amar porque você é filho de Deus. Mas esse amor, aí é que entra o que você falou, né? Não é um amor pertinente ao nosso ego caído. E não é um amor que foi totalmente deturpado ali em Gênesis 3, quando os nossos primeiros pais caem
E ali começa toda a tragédia da humanidade, onde os sentimentos se tornam um caos, onde a gente não consegue mais refletir a imagem de Deus de forma apropriada, ou seja, todos os atributos que nos foram comunicados da parte de Deus, a gente já não usa mais para a glória dele, a gente usa para a nossa vanglória, que é glória em vão. Então a gente precisa muito fazer essa análise, né? Essa viagem interna, nós que somos cristãos, para entender se o nosso amor próprio está arraigado em nós mesmos, ou seja, se nós estamos fazendo de nós mesmos semideuses e ídolos, ou se o nosso amor próprio está arraigado em Cristo Jesus. Então, esse é o amor verdadeiro, o agapau, o amor ágape de Deus, que nós iremos então refletir no nosso próximo. Então, é isso que a Bíblia já deixa ali nas entrelinhas, né? A Bíblia não te manda amar a si mesmo, porque se você é regenerado, você tem que amar essa sua nova natureza. Não, e aquela coisa, muitas vezes o amor é confundido, né, com aquela coisa assim, tipo assim, eu vou me amar e eu vou me bajular. É duas coisas diferentes, porque quem ama, qual é o amor segundo a Bíblia? Quem ama, corrige. O pai que retém a vara não ama o filho, ou seja, correção faz parte. Quem se ama, se analisa, se ouve, se critica, melhora. Escutou isso? Um trovão? Trovão. Tomara que não acabe a luz de novo. Não vai, não me diz. Então, assim, o amor próprio é você querer o seu próprio bem. Quem ama quer o bem. Você tem 2 filhas, você quer o bem delas. O amor segundo Deus, o de Coríntios, é assim, o amor não busca seus próprios interesses. Ou seja, às vezes a gente quer uma coisa, por exemplo, para a sua saúde, ok? Não é bom você tomar cloro, por exemplo. Não vou tomar água sanitária. Faz mal. Para mim. E muitas vezes, ok, você não vai tomar uma coisa tóxica, um veneno, mas a gente se envenena com outras coisas, pelos olhos. A gente sempre vai soar o sininho, tipo assim, isso não está te fazendo bem. Essa amizade não está te fazendo bem. Esse lugar não está te fazendo bem. Essa revista não está te fazendo bem, por exemplo. Que eu lembro de uma época que eu fiquei muito consumista e eu perguntei para o Espírito Santo, eu disse, por que eu estou comprando tanta coisa? E o Espírito Santo falou para mim, olha a tua pilha de revista, você está consumindo isso. E a gente acaba refletindo as coisas que a gente está consumindo, assim como o nosso corpo, né? Então, aquela coisa, o cuidar do corpo da gente, sabe? Isso, você é mestra nisso, sabe? Você me ensina muito, eu te sigo há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu queria saber, assim, no comecinho da tua história, antes da gente te conhecer, como é que você achou a Bela Falcone dentro de você? Como é que foi o encontro? Antes de Jesus, antes de tudo, a sua identidade lá no comecinho do Maguila. É muito interessante, Ali, porque o nosso progresso ele é de glória em glória, né? E Deus já prepara as coisas desde o início. Então, mesmo antes de eu ter tido esse encontro com Jesus, Jesus providenciou a soberania de Deus, a providência de Deus. Arranjou todas as coisas. Eu não digo isso, minha gente, só para explicar aqui, que fica parecendo que a gente tá dizendo que Deus ele tira um tempo só pra gente. Na verdade, sim, ele é um pai que cuida de cada um dos seus filhos, mas no final tudo converge para o reino. Então, eu sei que não é o assunto, mas só um parênteses aqui, só para as pessoas entenderem. Tudo que a gente fala, tipo, Deus fez isso para mim, Deus fez isso para mim, no final, tudo vai convergir para um testemunho para o reino. A gente tem que devolver para Deus, porque qual é o propósito último da raça humana? Adorar a Deus. Nós somos criados para isso. Então, tudo que Deus faz na nossa vida é para um bem maior, que é para convergir ele no final para o reino de Deus. Então, tudo que Deus fez lá atrás da minha vida, claro, foi na minha vida, mas para um bem maior, né? Olha quantas vidas hoje eu me comunico. Então, e aí eu comecei a ter uns BOs, assim, na saúde, sabe? Eu sentia muita dor de cabeça, eu tinha pedra nos rins direto, eu tive 5 vezes, fui internada, era horrível. Sério? E aí eu fui fazer um exame de check-up, e quando eu fiz esse exame eu vi que meu colesterol estava super alto. Eu tinha esteatose hepática, que é gordura no fígado, ou seja, eu tinha o perfil metabólico de uma pessoa, tipo, com obesidade mesmo, assim, apesar de ser muito magra. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, saúde não tem a ver com peso. Peso é só um indicador que não pode ser avaliado isoladamente. Você tem que fazer, né, todos os exames, ver os marcadores. Eu era super inflamada, porque eu comia muito açúcar, então eu tinha muita inflamação no corpo, né? Enfim, e aí isso foi que virou a chave na minha cabeça e eu comecei a vida saudável e tudo. Só que aí a diferença, isso é que a beleza da coisa tá aí. Quando eu comecei, eu fazia pra mim. Eu fazia pra me achar bonita, eu fazia pra mim, sabe assim, pra me preencher. Eu não tinha
uma outra razão senão eu mesma. Então, essa é a diferença de quem não tem Cristo, né? A gente faz as coisas pra gente mesmo, você não tem essa noção. E aí eu, lógico, né? Fiquei bem mais saudável, melhorei em todos os sentidos. E naquela época, eu tinha essa coisa assim da idolatria com o corpo, sabe? Com o físico, e buscava sempre essa perfeição, essa coisa obstinada. E na minha cabeça, não. Na minha cabeça aquilo era normal e não era algo assim fora, sabe assim, do padrão da maioria da sociedade. Eu achava que era normal e as pessoas tinham que aceitar, assim, na minha cabeça era aquilo. E aí depois que eu me converti, depois que eu virei mãe, que vira essa chave, que a gente entende, eu pensei, caramba, Deus permitiu que eu vivesse aquilo justamente para eu ter um referencial, para eu entender quem eu era e quem eu sou nele, para eu entender a diferença de você, do amor próprio focado no ego e o amor próprio quando ele vem de Deus. Você se amar porque Deus te amou, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. E olha, e como nutri, né, como nutricionista, assim, eu sou nutricionista de formação, né, não atuo como nutricionista, mas sou formada em nutrição, sou mestre em nutrição e como entusiasta também da vida saudável, eu sempre falo para as pessoas, gente, em momento algum, as escrituras te dizem para você não se cuidar, muito pelo contrário. As pessoas, em algum momento, Ari, eu acho tão sensível da sua parte fazer uma live assim, principalmente para mulheres, porque eu não sei em que momento da história foi propagado que é errado a gente cuidar do corpo. Eu não sei em que momento da história o corpo foi considerado pior do que o espírito. Na verdade, se cuidar parece que é pecado, entendeu? Tipo, pecado não se cuidar, porque tudo que Deus queria pecado é não se cuidar. Tudo que Deus queria é bom. Salmo 139. Deus nos fez de forma maravilhosamente louvável, assombrosamente maravilhosa. Então, a gente não pode desprezar. Desde o ventre da nossa mãe, antes que os nossos ossos fossem formados. Eu amo esse salmo. Exatamente. Então, a gente não pode desprezar o valor do corpo. Mesmo porque, agora eu vou entrar numa questão teológica aqui, bem interessante para as pessoas entenderem. Deus não nos criou para sermos destituídos de um corpo. Prova disso é que ele formou Adão e Eva com corpo. Então, eles tinham um corpo. E nós teremos um corpo na glória. Claro que não esse corpo corruptível, um corpo glorificado. Mas vocês entendem, assim, que nós não fomos criados para sermos... Enquanto estamos aqui, precisamos cuidar do nosso corpo. Exatamente. Por quê? Porque a única casa que a gente tem para morar é o nosso corpo e ele é o templo do Espírito Santo. Então, se a gente não louva a Deus na nossa integridade, a gente não está sendo cristão. Você não pode compartimentar a sua vida e dizer, olha, aqui Deus cabe, aqui talvez, aqui não. Sim, ele tem que caber em todas as coisas. A maneira como você come, a maneira como você fala, a maneira como você trata os seus filhos, como você trata o seu próximo, a maneira como você trata o seu esposo. Enfim, toda a sua vida tem que refletir a glória de Deus, né? Então, a gente não pode compartimentar. Eu falo para as pessoas que, quando eu me converti, antes eu me alimentava bem para alimentar o meu ego, porque eu queria estar bonita, porque eu queria ter um corpo bonito, porque eu queria postar foto bonita. Hoje eu alimento pensando... Tu é mais bonita hoje. Eu sempre penso, será que com esse alimento eu estou glorificando a Deus ou não? Por quê? Porque quando a gente faz mal para o nosso corpo, a gente não está glorificando a Deus, porque Deus nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. Então, tudo que a gente fizer na nossa vida tem que refletir isso. É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que ser paranoico, nunca mais comer um hambúrguer, nunca mais comer um chips, né? Mas tem que ter equilíbrio na nossa vida. Você tem que ter equilíbrio em tudo que você faz. Então, Deus nos instrui lá em Provérbios. Se vocês lerem Provérbios com atenção, vocês vão ver o quanto se fala da questão do cuidado com o corpo. É necessário. Aí você me pergunta, Bela, mas você é crente. Você não acha que a nossa vida já está contada? Sim, os nossos dias estão contados. Mas quando a gente fala em longevidade, pelo menos no meu ponto de vista, é você ter plenitude, cuidar da sua saúde para você servir a Deus com mais afinco, com mais energia, com mais amor, né? Quando a gente está saudável, você consegue viajar para pregar, você consegue vir para a internet para pregar. Quando você se sente bem, você prega melhor. Você fala de vida boa. Exatamente. Melhor. É isso. Você é mãe, ok? Você é mãe. O que você dá de comer para suas filhas? Não reflete. Você não vai dar todos os dias bisnaguinha com requeijão. Porque não tem nutrientes suficientes. Exatamente. Entende? Então é aquela coisa, eu sei que tu alimenta bem as tuas filhas. Por quê? Porque um pai e uma mãe querem que os filhos tenham o quê? Uma vida boa. Então, assim, ela é uma criança, você não está alimentando ela bem por vaidade. É isso que eu quero que você que está nos assistindo entenda. Um pai e uma mãe não alimenta bem uma criança por vaidade. É porque ama. Exatamente. Você ama seu filho, então você vai dar nutrientes necessários. Você ama seu filho, você vai fazer um feijão. É mais fácil dar um pão, né? Um pão um dia, ok, mas se você só der isso, né? Que nem nos Estados Unidos, às vezes, as crianças só comem mac and cheese
Macarrão, miojo, não sustenta ossos, não cresce cabelo, a unha é fraca, a pele fica pálida, né? Então, um pai, Deus, o teu Criador, o que ele espera de nós? Ele espera que a gente se cuide, assim como um pai carnal. A Bíblia diz, né? Jesus falou, como um pai vai dar para o filho uma serpente quando ele pede um peixe? Como vai dar uma pedra quando pede um pão? Porque os pais querem dar coisas boas aos filhos. Por quê, Bela? Por amor. Exatamente. Por amor. É exatamente o que eu penso. E ter essa moderação, esse equilíbrio, né? É importante você saber até onde você pode ir, até que ponto você precisa de um descanso quando a gente está falando de atividade física, até que ponto que você pode, sei lá, comer uma besteira, mas é tudo equilíbrio, né? E quando eu falo de equilíbrio, eu lembro muito, quando Paulo diz, eu creio que o Efésios, você é melhor de decorar versículo do que eu. Não sei se é Romanos ou Efésios, que ele fala, tenham um conceito moderado, equilibrado de cada um de vocês, conforme a medida de fé que o Senhor lhe deu. Então, eu acho que a moderação, a moderação ela se aplica até para a vida espiritual, ela se aplica em todos os sentidos. Você não pode, na vida espiritual, você não pode ser muito espiritual, porque senão você fica irracional, a sua fé fica cega. E você também não pode ser muito racional, porque senão você fica cético. Então você tem que ter o equilíbrio, você tem que racionalizar até um certo ponto e ter fé e espiritualizar até um certo ponto, porque tem coisas que, obviamente, o nosso cognitivo não explica, né? E tem coisas que sim, que a gente explica. Então, em todos os sentidos, eu acho que é importante nós usarmos a humanidade que Deus nos deu para honrá-lo e para glorificar. Afinal de contas, Jesus, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E por que eu falo ele é e não ele era? Porque ele continua sendo... Porque ele tá vivo. Jesus continua sendo humano no céu, humano e divino. Ele não perdeu a natureza humana dele. Ele continua sendo o Jesus homem e o Jesus Deus que pisou na terra. Então, nós precisamos... Corpo, alma e espírito. O amor, ele inclui as três coisas. Você cuida do seu corpo, o amor próprio. Você cuida do seu corpo, você cuida da sua alma e você cuida do seu espírito, né? Então, assim, aquela coisa, o amor próprio são os três. Não é só o corpo, é o equilíbrio. Exatamente isso que a Bela está falando. É o equilíbrio. Você alimenta o seu espírito como? Com a palavra, né? Ok, com um bom livro. A sua alma, a nossa alma, ela quer coisas, né? A alma, ela cocheia. Uma hora a alma tá espiritual, outra hora a alma tá carnal. Por isso que a gente, né, fala, aquieta a alma. É porque a nossa alma quer coisas, mas o quê? O nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito fala, não, a alma vai se equilibrar ali no meio. O amor é isso, é o equilíbrio, né? Sempre converso com a Vicky, por exemplo, que a Vicky agora já tá numa idade que já começa meio que, não gostei, tô feia, não, meu cabelo, não. Eu converso muito com ela, eu falo, filha, tem até uma música da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, que eu sempre canto pra elas, que é aquele Aos Olhos do Pai. Toda noite, essa daqui me pede pra cantar, que a letra é Aos Olhos do Pai, você é uma obra-prima, que ele planejou, com suas próprias mãos pintou, e tudo, assim, tipo, né, ele desenhou seu cabelo, a cor da sua pele. Então, baseado nisso, eu sempre falo com elas, olha, você tem que se amar porque Deus te ama. Deus jamais olharia pra você e falaria, nossa, como você tá feia hoje. Nossa, como seu cabelo tá feio, ele jamais falaria isso. Você é obra dele, tudo que ele quer é bom. Então você nunca deve se achar feia. Você pode, assim, um dia gostar mais, outro dia menos, por uma questão, né? Sei lá, emocional, mas nunca fale que você é feia. Porque se você falar que você é feia, você tá ofendendo o seu Criador, você tá ofendendo o seu pai, porque foi ele que te fez, e ele te fez linda. Deus sempre chega falando algo bom, né? Deus nunca falaria, ai, feia que você tá. Então, aquela coisa, são essas coisas que vão minando a nossa autoestima. Quando você está com a autoestima baixa, o que acontece? Você se sente inferior. Exatamente. E se sentir inferior, você não se sente amada. Né? Então, assim, ninguém me ama e aí você põe Deus no combo. Deus também não me ama. E, na verdade, isso é uma mentira. Né? Isso é uma mentira. Muitas vezes a gente vive uma vida de frustração porque é acreditado nas mentiras erradas. Mas como foi assim, tipo assim, Bela, como foi para você o dia que você assim se olhou e se aceitou, começou a se amar, falando, nossa, eu sou uma mulher vitoriosa, eu sou guerreira, eu venci no meu casamento, eu tenho 2 filhas, sabe? Chegou esse momento assim onde você começou a ver o fruto do teu trabalho, teu penoso trabalho, você viu? Sim, 100%. E foi exatamente nessa questão da mudança espiritual. Porque quando a gente faz as coisas pra gente mesmo, quando o nosso foco, quando a nossa busca tá arraigada em nós mesmos, a gente sempre vai se frustrar. Por quê? Porque as nossas expectativas são enganosas
e porque os nossos interesses são corruptíveis. Sempre vai se frustrar e nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente, porque a nossa busca, o nosso ego é tão caído que a gente sempre quer mais e mais e mais. É a alma. A alma é insaciável. Quando a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco em Cristo, tudo fica melhor. E as coisas se tornam o suficiente porque Cristo é suficiente. Porque a graça nos basta. É exatamente isso que acontece. Então, hoje, assim, pra mim, é claro, não vou mentir. Tem dias que eu acordo me sentindo ó do borogodó. Eu falo, nossa, tô péssima hoje. Mas, nessas horas, nós somos confrontadas pelo Espírito Santo. E nós somos levadas a lembrar exatamente disso. Você é obra-prima do Criador. Então, não existe... No reino, não tem bonito e feio. No reino não tem alto e baixo. No reino não tem loura, não tem morena. No reino só entra aquele que verdadeiramente crê em Jesus como Filho de Deus, que foi regenerado, que foi salvo. E lá todos nós iremos refletir a glória de Deus. Esse é o corpo de glória que nós teremos. Aquela parada, né? A beleza é passageira e vã a formosura. Porque o que nós estamos falando aqui do amor próprio, o amor próprio, sim, se cuidar no corpo está incluído, sim, mas não é só isso. É isso que eu quero que você entenda. A gente precisa se cuidar, sim. Você tem que investir em você, sim. Porque quando você tá bem com você, você também tá bem com os outros. Isso reflete no casamento, nos seus relacionamentos, no jeito que você trabalha. Mas quem se ama, o amor próprio também inclui você cuidar da sua alma, da sua saúde emocional e do seu espírito. Por isso que eu tô falando isso com a Bela. Porque eu sei que a Bela era uma pessoa linda. Tipo assim, zero defeitos, que nem diz, né? Mas o que acontece? A partir do momento que você encontrou Jesus, você encontrou o teu propósito, o teu Criador, a tua vida mudou. O teu casamento mudou, você foi mãe, você começou a atingir muito mais pessoas. Né? Porque o que acontece? Deus soprou teu nome. Você lançou livro, você atua em várias outras áreas. Então, aquela coisa, a vida com Cristo melhora. Até o nosso exterior. Até a pele melhora. Né? Tudo melhora. É tipo o melhor colágeno que existe. É o melhor colágeno, porque a alegria da gente, a alegria que Cristo dá, a alegria no espírito, ela transforma a gente de dentro para... Às vezes as mulheres, enfim, algumas pessoas interpretam erroneamente os versículos que falam que a gente não pode usar adorno e tal. Esther, gente, ela andava toda trabalhada no ouro. Esther andava maravilhosa. Ela ficou, pra vocês terem ideia, antes dela casar, ela ficou um período muito longo, exatamente 12 meses, sendo preparada com ervas. Sendo aí, ó. Aí a gente ia para uma live e o povo fala que não pode. Aí a gente posta vídeo treinando lá na piscina, não pode cuidar do corpo, não é vaidade. Gente, então Esther pecou, né? Porque a mulher mais vaidosa do mundo. Bela, uma das coisas que eu quero falar a teu respeito, ok? Você consegue ser extremamente linda e zero vulgar. Você pode postar foto de biquíni, você pode postar foto de roupa de malhar, você pode postar foto até seminua. Você não fica vulgar, porque a vulgaridade não está... Isso é para as mulheres que estão ouvindo. Muitas vezes a sensualidade e a vulgaridade está nos olhos. Porque uma mulher ela pode estar vestida de burca e está sensualizando com o olhar. E ela pode estar com biquíni e não está sensualizando. Então você consegue separar isso muito bem. Sabe? Você consegue fazer isso com excelência. Nunca eu vou olhar para uma foto sua e vou falar, nossa, que sensual que ela tá. Não, que bonita, que elegante, que sarada. Porque não é aquela coisa, vem que eu te pego, né? Aquelas caras, né? Exato. Mari, isso foi uma das coisas, assim, pra te falar bem a verdade. Eu acho que eu nunca fui vulgar na minha vida, tá? Graças a Deus, a criação que eu tenho, eu acho que nunca nem me... Mas eu já fiz algumas fotos que eu me arrependo, assim, de biquíni e tal. Mas, enfim, que fez parte da minha trajetória porque eu era atleta naquela época. Então, essa foi uma das coisas que mudou também na minha vida. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Bela, mas hoje em dia a gente repara que você usa biquínis maiores e tal. Por quê? Gente, porque eu quero, assim, eu gosto mais. Não que eu uso biquíni normal, mas eu uso biquíni normal também. Mas não é mais aquela coisa que eu tenha necessidade de usar o biquíni menor. Eu uso se eu tô afim, sei lá, eu não tomo muito sol, mas se naquele dia eu quero tomar um sol, eu não vou tomar com biquíni grande, né? Mas normalmente eu uso os biquínis maiores, assim, porque eu acho mais elegante.
Por quê? Eu não acho. Agora você entrou num ponto que eu adoro falar, que é bem polêmico, mas eu adoro falar porque as pessoas me questionam. Hoje, bem menos, as pessoas me respeitam mais, mas eu já fui muito questionada com relação a isso. As mulheres falarem, ah, Bela, mas você fica postando vídeos na praia, foto na praia, ou vídeo malhando com short, nananana. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, gente, eu nunca vi ninguém ir na praia de calça jeans, né? Se a gente tá de biquíni num contexto da praia, você tá ok. Eu nunca vi ninguém malhar também de calça jeans. Então, eu estou usando roupa de malhar no contexto de malhar. E usando roupa de banho no contexto de praia ou de piscina. Então, assim, eu não vejo absolutamente nada fora do normal. Agora, isso que você falou é muito bem colocado. Primeiro, eu sou uma mulher que, segundo as escrituras, eu tento ser essa mulher, essa esposa que se submete ao marido, essa esposa sábia, esposa que anda sempre ali lado a lado. E vocês que não conhecem o Maguila, ele é bem tipo o Rodolfo. Parece calminho, mas eles são, tipo assim, incisivos, bravos, têm opinião formada. Parece que não faz mal pra ninguém. Tipo assim, calminho, mas com as mulheres, né? O Rodolfo tem bem a personalidade. Ele é muito tranquilo, assim, Ali, pra te falar a verdade. Ele não é ciumento, sabe? Então, o que eu penso, assim, principalmente pra mulher cristã, eu trabalho com fitness, eu me consagrei com fitness, eu sou nutricionista, eu defendo a vida saudável, eu estou sempre compartilhando esse tipo de conteúdo. Então, assim, seria minimamente estranho se a partir de agora eu vestisse uma burca e malhasse de burca, né? Não querendo ofender nenhuma religião. Eu sei que tem mulheres que usam por conta da religião, é só uma forma, enfim... Eu também falo burca, amiga, não precisa se desculpar. Não estou desmerecendo. Aqui no Brasil ninguém tem burca, tá? É bem longe. De falar, eles não falam nossa língua. Quem usa burca não fala nossa língua. Mas então, aí se eu usasse, Ali, se de repente, pensa comigo, se de repente a Bela converteu, aí eu vou me cubro da cabeça aos pés. O povo ia falar, gente, ela ficou louca. Eu não acho que é isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu seja uma mulher modesta, isso sim, no falar, no conviver, né, como esposa, no vestir. Então, isso que você falou sobre vulgaridade, é muito importante as pessoas entenderem que existe uma diferença muito grande entre você sensualizar e você usar uma roupa que é apropriada naquele contexto, desde que seu marido também esteja de acordo. O Maguila nunca me questionou sobre isso. Muito pelo contrário, quando eu boto os biquíni, ele fala que biquíni grande, não tá bonito não, esse biquíni tá muito grande. Eu falo, não, o Rodolfo fala a mesma coisa, ele falou que você vai ficar com uma marca enorme. E fala, então, eu acho que tudo Ali, é uma relação sua com o Espírito Santo. Eu acho que tem coisas que o Espírito Santo me incomoda demais, que eu deixei de fazer. Tem coisas que, pra mim, continuam igual. Então, eu penso assim, as pessoas talvez não iriam me escutar se, de repente, eu mudei a ponto de nem nunca mais aparecer com roupa de ginástica, sabe? Então, assim, eu creio que eu inspiro muitas mulheres. Eu acho que se, de repente, eu me cubro toda... O povo ia achar que eu tava louca, falar, esse Jesus seu eu não quero, não. Então eu acho assim que é um pouco de legalismo, alguém escreveu total. Sobre... Não dá, não. Esse tipo de conversa eu não dou nem trela. Alguém escreveu aqui, Ali, ó, isso aí é hipocrisia. Deixa eu só completar, porque eu adoro quando as pessoas me dão a oportunidade de falar sobre isso. Eu concordo muito, sabe por quê? Ah, não, a Jordana que escreveu, a Jo. Jo é minha amiga. É hipocrisia, sabe por quê? Porque os frutos não mentem, Ali. Então eu não estou falando isso para dizer que a Bela é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Tudo que tem de bom em mim é Jesus. Tudo que tem de ruim é meu mesmo. Então, quando eu olho para minha vida, eu tenho 5 anos de convertida. Vou fazer 5 anos agora em maio de convertida. Poxa vida, olha quanto fruto Jesus já me permitiu na minha vida. Eu já escrevi 2 livros. Eu fiz uma pós em teologia, eu não estou falando isso para me gabar, porque isso não é meu, isso é dele. Então, assim, são frutos, os frutos não mentem. Os frutos não mentem, né? A gente conhece uma árvore pelos frutos. Você acha que é pela roupa de ginástica? Que vai perder sua salvação? Primeiro, que salvação não se perde. E segundo, que a sua salvação não está baseada na roupa que você usa. Sua salvação está baseada na graça. É graça pura, regeneração, coisa, né? Obra de Deus. Adão e Eva, quando Deus chegou no jardim, quando eles tinham caído, Deus perguntou assim, aonde você está? Ele falou, a gente se escondeu, teve medo, porque estávamos nus. Aí Deus falou assim, quem te falou que você estava nu? Deus não olha para isso. Quem teve vergonha de estar nu foi o homem. Deus nunca falou, olha, põe uma roupa aí, porque não tá pegando mal. Sabe? Às vezes é aquela coisa, às vezes é coisa da nossa cabeça. Porque se alguém que quer intentar mal, alguém que quer sensualizar, não importa a roupa. Eu não estou dizendo que você pode usar a roupa que você quiser. Cada um tem a sua medida, ok? Talvez tem coisas que você não usa, que eu posso usar. Mas assim, não é uma roupa que te define. Entendeu? Porque muito mais que o corpo, tem uma alma e um espírito que aí habita dentro de você. Então, a Bíblia diz assim, ó, se os teus olhos forem bons, Bela,
todo o teu corpo é bom. E eu sei, estou aqui para testemunhar isso sobre você. Porque eu sei que você é uma mulher extremamente linda, uma mulher extremamente sarada, e você não é de maneira alguma sensual. Porque você sabe quem você é. Você é mãe, você é casada e você é uma mulher de Deus. Então tem uma postura de uma mulher de Deus. Uma postura de quem tem o Espírito Santo. Você é solteira e você tem o Espírito Santo, também tem uma postura como uma mulher sabe carregar você. Isso vale para os homens também, se tem homens nos assistindo. Isso tudo vai da sua intenção do coração e dos seus olhos, né? Qual seria o conselho que você daria para a jovem Bela Falcone? Olha, são tantos, mas eu acho que o mais latente assim que vem ao meu coração seria: não desista do seu pai. Não meu pai do céu, meu da terra, assim. É bem difícil falar desse assunto, assim, mas eu acho que se eu pudesse voltar, eu acho que eu mudaria isso na minha vida, assim. Por mais que a vida tenha nos separado, eu acho que eu teria tentado manter. Sim, você teria investido mais, né? Isso é muito bom. Sim. Porque sabe o quê? Para quem está vivo ainda tem chance. As pessoas agora, eu sei que o Covid deixou muita gente sensível, sabe? A gente perdeu tantas pessoas, sabe? Mas você que tem pessoas que estão vivas ainda, sabe? Ainda dá tempo, você pode investir, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode restaurar, você pode... Não perca tempo, sabe? Porque no espírito, Bela, no espírito, um dia para Deus é como 1000 anos. A gente pode voltar, sabe? A gente pode voltar. O teu pai é vivo ainda? Sim. Sim, a gente se fala, eu gostaria que fosse diferente, assim, né? Tu gostaria de ter passado mais tempo, de ter investido mais. Porque os meus pais se separaram, eu era muito nova, né? Eu tinha 11 anos, então pra mim é uma das coisas que me não é, eu sei, mas eu quero profetizar sobre a tua vida uma coisa. Você vai conseguir restaurar esses anos perdidos, porque para Deus não tem tempo perdido. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. Um dia que você tiver de restauração, pode restaurar tudo. E isso eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo também. Pode parecer tempo perdido, mas Deus é Senhor do tempo. Ele volta, Ele restaura, Ele fala, eu era, eu sou e eu vou vir. Ou seja, o que Deus quer dizer? Que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele transita pelo tempo. Ele transita. E você que está ouvindo essa mensagem, você tem o seu pai vivo, talvez você tenha uma história parecida com a da Bela, que os pais se separaram. Liga, investe, não desiste. Porque não é porque ele foi um mau marido para sua mãe que ele vai ser um mau pai para você. Porque uma coisa é o homem marido, outra coisa é o homem pai. Então, assim, não confunda o mau marido da sua mãe com um mau pai, porque são duas coisas totalmente diferentes. E Deus pode restaurar relacionamentos. Talvez você ficou nessa live até agora para ouvir isso, sabe? Mas você talvez que tenha perdido seu pai que já não está vivo, você tem um pai. Eu quero falar para você, você tem um pai sim, o teu Criador. E o teu Criador, ele pode resgatar a tua identidade, ele pode te restaurar os anos perdidos, ele pode te dar palavras de afirmação. E eu quero falar para você que você é amado sim, você tem um pai. E você que não tem marido, talvez você perdeu um marido, eu quero declarar Isaías 54 sobre a sua vida. Que o teu Criador é o teu marido. Você tem marido sim, ele pode restaurar também os anos perdidos. Amém? E que lindo você falar isso, ser tão vulnerável. Obrigada pela tua transparência e tua vulnerabilidade. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar com isso. Amém, amiga? Amém. E ele vai... Eu peço para ele me dar sabedoria, né? Porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos pequenos. Eu acho que como você bem disse, né, para quem está assistindo também, é importante a gente ter essa certeza de que, ainda que nós tenhamos relações frustradas aqui na Terra, nós seremos habitantes de uma eternidade onde tudo será perfeito, né? Deus não faz remendo, Ele não coloca vinho velho em odres novos. Então, eu acho que a gente realmente manter a nossa cabeça no alto e tentar enquanto ainda é tempo. Mas eu vi que várias pessoas perguntaram, mas quando o outro lado não quer, quando é claro que tem situações... Não, é quando você decide você, é claro que tem o outro lado. Mas o perdão é algo que a gente sempre tem que liberar, independente, e é algo que eu sempre trabalhei em mim, independente das circunstâncias, né? Eu acho que as pessoas sempre me perguntam, me cobram, Bela, por que você não posta foto com seu pai e tudo? Porque, infelizmente, eu não tô sempre com ele. Infelizmente,
Aos meus 11 anos, foi isso que aconteceu. Os meus pais se separaram, já tem 20, vai fazer 25 anos. E é claro, eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado, são circunstâncias, mas nós, como filhos, a gente sofre, eu não vou dizer que não, né? E fica essa marca dentro de nós. Então, eu nunca falo sobre isso, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso publicamente, né? Até para não expor também, porque eu acho que isso é uma coisa tão pessoal, mas não sei por que você me perguntou isso, isso me veio, enfim, saiu. Mas é porque é por causa das pessoas que estão nos ouvindo, e isso é uma cura para você também. Porque eu sei que se fosse hoje você faria diferença. E isso é a verdadeira transformação. Às vezes pessoas me perguntam assim, Ali, como que eu vou saber se eu me arrependi de verdade? A prova real do arrependimento é assim, se fosse hoje você faria? Aí a pessoa fala, não, jamais. Então você mudou, você se arrependeu. Você já não é mais aquela pessoa. Se fosse hoje, você agiria daquele jeito? Não, hoje eu faria diferente. Então é aquela coisa, muitas pessoas estão nos ouvindo agora e vão nos ouvir depois. Você precisa se perdoar. Porque se fosse hoje, você agiria diferente. Talvez seja isso porque Jesus chegou na tua vida. O Deus, Criador dos céus e da terra, chegou na tua vida para dizer, eu sei, filha, que se fosse hoje, você agiria diferente. Deus pode apagar aquela história, escrever uma história nova e fazer tudo novo. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E eu tenho certeza, Bela, que você ainda vai ver muito fruto disso. Você tem muito ainda a caminhar. A gente não carregar uma culpa que não é nossa. Tem partes que sim, a gente poderia ter feito diferente, outras coisas não. Eu não sei qual é a situação de vocês aí na vida de vocês, mas eu vi que alguém comentou, eu procuro, mas ele não é muito presente, parece que ele não quer muito. Então, assim, chega num certo ponto que a gente não consegue fazer sozinho. Então, não carrega essa culpa, sabe? Não arrasta essa corrente ao longo da sua vida, porque você foi muito perdoado. Então, perdoe também. Independente do que o lado de lá tenha feito. Eu vivo isso todos os dias na minha vida e eu tento lidar com essa história da melhor maneira possível. Olha, eu não tenho vergonha também de buscar ajuda. Eu sempre relutei, não vou fazer terapia, isso é bobagem e tal. E hoje eu vejo quão necessário foi e é para mim, para que eu realmente faça essa viagem para dentro, para que eu volte no passado, resgate algumas coisas e junto eu, né, e a terapeuta, que também é cristã, maravilhosa, a gente consegue reverter algumas coisas que não, você acha dentro de você, né? Exatamente. Eu botei o nome do meu evento, tipo assim, ela tá se achando, é o quê? Você vai achar dentro de você, porque é uma busca constante da sua identidade. Você quer buscar a filha, né? Tipo, não é a bela mulher que ficou faltando, é a filha. A filha de 11, 12 anos que queria que o pai buscasse na escola, que levasse no balé. Eu entendo isso perfeitamente, porque acontece. Mas é aquela coisa, Deus visita todas as fases da nossa vida. Ele visita com cura. Independente. Mesmo vamos supor se você que está nos ouvindo, talvez teu pai faleceu, você não se despediu. Mas Deus pode te visitar. A pessoa não precisa estar viva. Porque é você que vai ser curado. Independente da segunda parte, independente da pessoa. Deus vai fazer ressignificar coisas. Para de esperar que o outro perdoe, que o outro procure você, que o outro aceite o teu perdão, porque a transformação é dentro de você. Você não precisa de mais nada, você precisa estar em paz, né? Porque assim como a gente pensa no seu coração, assim é. E Deus pode visitar anos perdidos da nossa infância, da nossa adolescência, do início do nosso casamento, né? Quantas mulheres eu vejo que tiveram início de casamentos conturbados e depois de muito tempo, depois que os filhos saem, vai ter o casamento restaurado. Mas Deus é Senhor do tempo, Ele pode fazer em um dia o que demoraria 1000 anos para fazer. Amém? É verdade. Obrigada, amiga. Obrigada. Pode deixar das suas considerações finais, assim, a sua consideração final para quem sabe a gente fala com as solteiras, a gente falou para tantos casamentos. Qual o conselho que você daria para a Bela Falcone solteira? Olha, gente, escolham bem o marido de vocês. Eu vou dizer uma coisa que, de novo, não estou querendo entrar em questões teológicas, mas apenas dentro daquilo que eu, Bela, creio. Deus não vai escolher seu marido por você. Tem coisas que Deus não escolhe por você. Deus não vai te dar o emprego, Deus não vai te escolher o marido. Existe uma coisa, apesar de ser reformada, e de novo, eu não quero levantar a bandeira teológica, mas existe uma diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Dentro daquilo que eu creio, o livre-arbítrio acabou em Adão e Eva, mas a gente tem livre-agência, que é a liberdade de agir, de ir e vir, de fazer escolhas. Então Deus não vai escolher o marido para você, é você que tem que fazer essa escolha. Uma escolha bem feita, uma escolha baseada nos seus princípios. Converse, não tenha pressa em já juntar os trapos e sair de casa. Não case para sair de casa, não case para tapar um buraco, para resolver um problema. Casamento é para a vida toda. E quando a gente fala de casamento, nós estamos falando na união entre duas pessoas que se tornaram uma só carne. E o casamento, ele não existe
para que a sua glória seja refletida, mas para que a glória de Deus seja refletida na sua vida. Ele é um reflexo do casamento entre Jesus e a noiva, que é a igreja. Então, faça uma boa escolha pensando nisso, que vai ser para a vida inteira, que vai ser um casamento para gerar frutos, filhos, e para que você realmente não busque se sentir completa em alguém, mas que você seja uma pessoa completa buscando mais alegria em outra pessoa, mas não se completar, porque quem te completa é Cristo. É basicamente Que coisa isso. maravilhosa. Você é muito maravilhosa, amiga. Nossa, sem Obrigada, palavras. amor. Isso que você Você falou quer, é você exatamente tudo isso que eu acredito. Exatamente isso. É aquela coisa, às vezes as pessoas elas fazem vista grossa para casar, para sair de casa, quer casar para transar, quer casar porque, né, tipo assim, acha que o cara é o tal e depois se frustra. Então faz as contas antes, né? Busca o reino de Deus antes e todas as coisas serão acrescentadas, inclusive Amém. É isso aí. uma pessoa para você, porque quem viu que não era bom que o homem fosse só foi Deus. Deixa Deus achar qual é o tempo de você escolher alguém, de você Isso aí. escolher alguém.